leitoras e leitores do canal Leia Mais Melhor. Antes de eu falar do que se trata esse vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, nenhuma resenha nova, nenhuma novidade. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, pede para eles se inscreverem. E agora sim eu posso falar do que se trata o vídeo. Hoje nós vamos fazer a resenha do livro Mais Esperto que o Diabo. Hoje nós temos aqui o recurso do slide para falar do livro. O livro, como vocês viram, fala sobre alienação. Trata-se de um diálogo entre o autor, Napoleon Hill, e o diabo. Então nós vamos ver, primeiro, conhecer um pouco melhor quem é Napoleon Hill, saber da sua história. Ele nasceu em 26 de outubro de 1883 e morreu em 8 de novembro de 1970, aos 87 anos. Esse livro ele escreveu em 1938, mas ele só foi publicado em 2014, depois da sua morte. Aqui nós temos as obras que ele publicou em vida e as publicações póstumas. Pode passar, Maria. Ok, gente. Então, o livro começa falando da entrevista que Napoleon Hill fez em 1908 ao homem mais rico da época, que era o industrial do aço, o Andrew Carnegie. E ao entrevistar o Andrew Carnegie, já que o Napoleon Hill era um jornalista e cursava direito, ele falou de um desejo que ele tinha de entrevistar várias pessoas de sucesso para descobrir uma filosofia da realização pessoal, a filosofia do sucesso, né? Como que essas pessoas alcançaram o sucesso, quais são os segredos. E aí o Andrew Carnegie achou interessante e fez uma proposta. E a proposta seria o seguinte, que o Napoleon Hill passaria pelo menos 2 décadas entrevistando não somente pessoas bem-sucedidas, pessoas ricas, mas também pessoas fracassadas, porque ele entendia que descobrir os erros cometidos pelas pessoas que levam ao fracasso dessas pessoas é tão importante quanto saber o segredo das pessoas bem-sucedidas. E ele topou, e daí nasceu a obra A Lei do Triunfo, escrita por Napoleon Hill, uma obra muito extensa, com mais de 1000 páginas. Aí eu vou pedir para Maria Fernanda me passar os 2 livros que está aqui perto dela. Esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, eu também recomendo e vou fazer resenha, é do Napoleon Hill. E esse daqui é sobre as 16 leis do sucesso propostas pelo Napoleon Hill, através da sua pesquisa, e é uma interpretação do autor Jacob Petrie, um autor também que eu pretendo fazer resenhas de livros dele aqui no canal. Tá? Ele é considerado um especialista em textos do Napoleon Hill, e por isso eu estou recomendando. Eu ainda não terminei de ler esse livro, mas eu vou ler e vou fazer resenha aqui para o canal. Então, pega aqui Maria Fernanda, por favor, obrigado. E vamos então entender um pouco mais sobre a filosofia do sucesso, a ciência do sucesso, da realização pessoal proposta por Napoleon Hill. Então, ao longo da sua vida, ele entrevistou mais de 25.000 pessoas consideradas fracassadas, pessoas que chegaram ao final da sua vida e não conquistaram nada daquilo que queriam, né? Tiveram fracasso atrás de fracasso. E ele entrevistou mais de 500 milionários, apresentados pelo Andrew Carnegie, porque o Andrew Carnegie propôs que ele fizesse aquele trabalho e tudo mais, e sem pagar um centavo para ele, a única coisa que o Carnegie ia fazer era apresentar os seus amigos ricos para que ele pudesse fazer a entrevista. Daí nós tivemos 30 causas do fracasso e 17 leis do sucesso. Ok? Então, Maria Fernanda, por favor, pode passar. Uma das frases aqui presentes no livro é essa: sua única limitação é aquela que você impõe à sua própria mente.
Um conceito interessante também que aparece no livro é de derrota temporária e fracasso permanente. Então ele diz, a derrota temporária deve ter apenas um significado, a certeza de que existe alguma coisa errada com o seu plano. Uma derrota temporária não é um fracasso permanente. Então ele defende a ideia de que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso, existe uma semente equivalente a esse fracasso. Ou seja, os fracassos são sementes que podem desabrochar na flor do sucesso. Se você não desistir diante dos fracassos, mas se você procurar aprender com os seus erros, com suas derrotas temporárias. Vamos mais adiante, Maria Fernanda? E aí o livro, após ele contar um pouco da história dele, das dificuldades que ele passou e tudo mais, e o momento em que ele encontra o seu outro eu, e esse outro eu tem uma inspiração, uma iluminação, ele começa a falar dessa entrevista que o seu outro eu fez com o diabo. E daí para frente o livro vai ser no formato pergunta para o diabo e a resposta do diabo. Então, reforçando o que nós falamos antes, né, toda diversidade traz consigo a semente uma vantagem equivalente. Pode passar, Maria Fernanda. Então, o diabo se apresenta como sendo a energia negativa, a parte negativa da matéria, de tudo que existe no universo. E ele diz que é o elétron, a parte negativa da matéria. E o diabo diz que controla 98% da mente das pessoas, que são classificadas como alienadas. Em oposição ao diabo, nós temos o que as pessoas chamam de Deus, que seria a energia positiva, a parte positiva da matéria, que no caso seria o núcleo, o próton, que está lá no núcleo, que é a partícula positiva, e que seriam as pessoas não alienadas ou com pensamento apurado, que corresponderia a 2%. Vamos adiante, Maria Fernanda? Ok, mas o que vem a ser uma pessoa com uma mente alienada? Será que eu sou uma pessoa alienada? Será que você é uma pessoa alienada? Então nós estamos aqui. Eu construí aqui esse esqueminha para te dizer o que é uma pessoa alienada. É uma pessoa que não pensa por si mesmo, é uma pessoa que tem preguiça de pensar, é uma pessoa que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, é uma pessoa que não luta pelo que quer, é uma pessoa que não sabe, na verdade, o que quer da vida, é uma pessoa que emite opiniões que, na verdade, não são suas, ou ela pensa que são suas, mas, na verdade, não são. E é uma pessoa que se deixa influenciar e ser controlado pelos outros. Isso é uma mente alienada. Aqui é uma representação do átomo, né? Então os elétrons seria essa energia negativa, o diabo, e aqui no núcleo nós temos Deus, ou a energia positiva. Pode passar, Maria Fernanda. E o diabo diz que a forma dele controlar as pessoas e alienar as pessoas é através do medo. E ele fala aqui de 6 medos básicos. O medo da crítica, o medo da doença, o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo de perder o amor de alguém e o medo da morte. E ele diz que os dois medos mais importantes é o medo da morte e o medo da pobreza, que são os dois instrumentos que ele mais usa para alienar as pessoas. Pode passar, Maria Fernanda. Ok, pessoal. Então, para alienar as pessoas, o diabo diz que usa 3 instituições, que seria a família, a igreja e a escola. Vamos ver como que acontece essa alienação. Opa. Os pais vão contribuir na alienação das crianças ensinando as suas crenças limitantes, ensinando aquelas informações que eles receberam e acabam passando para os seus filhos. E os filhos imitam o exemplo dos pais. Então, por exemplo, uma crença limitante. Muitos pais dizem para os filhos que o dinheiro é a raiz de todos os males, que as pessoas ricas vão para o inferno, porque as pessoas ricas são más. E que as crianças precisam ir para a escola para estudar e ter um emprego, ter uma profissão. Quando, na verdade,
são crenças limitantes. Na verdade, o dinheiro não é a raiz de todos os males. Há pessoas que são pobres e ainda assim são más, são gananciosas, são mesquinhas, são egoístas. E, na verdade, quando se diz que tem que ir para a escola, estudar para ter um emprego, está limitando, porque a pessoa pode muito bem estudar e gerar empregos, e criar empregos, e ser o patrão, e ganhar muito dinheiro, e ficar rico, e não se limitar somente à posição de empregado. Como que as igrejas contribuem para a alienação das pessoas? Plantando o medo, e o medo do inferno, e o medo do diabo. E a escola? A escola também contribui para a alienação de acordo com o diabo. Como? Ocupando a mente dos alunos com o pensamento de outras pessoas e não estimulando eles a pensar por si só. Outra maneira é fazendo-os memorizar informações que não são importantes, que não vão ter utilidade na vida. Pode passar, Maria Fernanda. Você está passando rápido, Maria Fernanda. Então, a pessoa alienada, ela tem o seu pensamento dominante negativo, que são pensamentos que vão levar à pobreza. A pessoa de pensamento, a pessoa não alienada, é a pessoa que tem um pensamento dominante positivo e que, consequentemente, vai gerar uma vida de abundância, uma vida de riqueza. Vamos lá? Tenha muito cuidado com o que você deseja profundamente no seu coração, que ocupa muito os seus pensamentos, porque, por certo, será seu, você terá o equivalente físico, ele vai se materializar. E o pensamento dominante positivo ou negativo, misturado com a emoção, geram hábitos. E a nossa mente é uma soma dos nossos hábitos. E esses hábitos geram equivalentes físicos, né? Nós acabamos atraindo aquilo que nós pensamos constantemente, em termos positivos ou negativos, né? Se pensamos muito em doença, nós vamos atrair isso para a nossa vida. Se pensamos muito em saúde, em riqueza, nós vamos atrair isso para a nossa vida. Vamos lá? E para finalizar, o autor, né, através do seu diálogo com o diabo, que você deve perceber que aqui, o que seria o diabo? O diabo seria esses pensamentos negativos, o medo, né, o diabo do medo. Então, 7 princípios para se servir da lei do ritmo hipnótico, né, faltou um Tzinho ali, do ritmo hipnótico, ou da lei da atração. Ter um propósito definido, ter autodisciplina, aprender com as adversidades, saber lidar com a influência do ambiente, selecionando bem as pessoas com que você convive, porque já se diz que nós somos a média das pessoas com quem nós convivemos, as pessoas com quem nós convivemos, elas nos influenciam, a energia delas soma com a nossa, então nós temos que estar na mesma vibração que as pessoas que estão ao nosso redor, ok? O tempo é a lei do ritmo hipnótico e o tempo ele pode nos proporcionar a sabedoria com o passar dos anos e também a harmonia. A natureza interrelaciona todas as coisas que são similares, né? Tem uma frase que diz que as aves de mesma plumagem, elas andam juntas. Então, as pessoas que têm a mesma vibração, o mesmo pensamento, e elas conseguem entrar em harmonia. E, por fim, ter cautela, não ser reativo, pensar antes de agir. Para finalizar, pode passar, o autor destaca os 3 fatores mais importantes do livro. O hábito de alienar-se, a lei da atração e o tempo. E ele arrisca a resumir o livro em uma única frase. Que frase seria essa? Os desejos dominantes podem ser cristalizados, né, consolidados nos seus equivalentes físicos, né? Os pensamentos que vão se tornar realidade, equivalente físico, através da definição de propósito, amparada por planos definidos com a cooperação da lei natural do ritmo hipnótico e do tempo. E eu espero que você leia esse livro e você, através da leitura, entenda que quanto mais você lê, mais a sua mente vai abrir, mais você vai entender esse mundo e menos alienado você será, menos manipulado você será. Então, uma leitura muito importante, muito obrigado e até a próxima resenha.